Olá, pessoal. Sou o professor José Lucas, do curso de enfermagem da EMESCAN. Também sou enfermeiro de educação continuada, atuando em outra instituição. Venho trabalhando aí na linha de frente da Covid-19, né, fazendo os treinamentos, trabalhando e falando sobre a Covid-19 desde o começo, né, desde o mês de março. E hoje, né, a pedido da instituição, eu vim aqui para poder a gente conversar um pouquinho sobre os cuidados gerais no controle da Covid-19, principalmente agora que a maioria dos nossos colaboradores estão retornando ao campus, a gente precisa tomar algumas medidas. E por mais que a pandemia esteja, né, hoje diminuindo o número de casos, o número de óbitos, a gente não pode descansar. Pelo contrário, a gente tem que reforçar essas práticas preventivas, né? Para que a gente possa, de fato, vencer essa pandemia. E no nosso campus também não vai ser diferente. Bom, o que é esse coronavírus, né? Esse vírus que ele não é novo, né? Mas a Covid-19 sim é nova, que foi descoberta ano passado na China após alguns casos registrados. É importante que a gente saiba que esse vírus ele foi isolado pela primeira vez em 1937, só que só em 1965 ele foi descrito como coronavírus devido ao seu perfil microscópico, né? Porque ele parece uma coroa. Então, por isso que é coronavírus e Covid-19 por conta do ano de 2019, né? Então, por isso que a gente tem essa alteração. Como que o coronavírus, a Covid-19 é transmitida? Bom, quando as pessoas falam que a gente deve evitar aperto de mão, que a gente deve evitar abraço, que a gente deve encostar no colega, não é em vão. É porque realmente é assim que se transmite a Covid-19. Primeiro que a gente precisa ter uma porta de entrada. Que porta de entrada é essa? Nariz, boca, olhos são as principais, principalmente nariz e boca. E é por isso que a gente utiliza a máscara de proteção. Então, como que se dá esse contato? Né, para nós brasileiros é muito difícil, porque a gente gosta de abraçar, a gente gosta de apertar na mão, mas a gente realmente tem que evitar. A gente vai conversar isso mais à frente, mas a gente transmite a Covid-19 através do aperto de mãos, de gotículas de saliva, do espirro, da tosse, do catarro, ou de alguns objetos ou superfícies que estão contaminados, como o nosso telefone, que a gente acaba manuseando muito, que está aqui em cima da mesa, vai no ouvido, vai no bolso, está na nossa mão, então a gente tem que ter cuidado com esses objetos. A gente, no nosso ambiente de trabalho, papel, teclado, mouse, tudo são coisas que, ao compartilhar, nós devemos ter o devido cuidado para que a gente não possa contaminar outras pessoas. Então, por isso, tão importante ressaltar a higienização das mãos. Quais que são os sintomas da pessoa que está com a Covid-19? Já tiveram vários sintomas que foram descobertos ao longo desses 6, 7 meses em que a gente está em pandemia. Primeiro, o sinal de alerta maior deles, né, a febre alta, a tosse, o espirro, e o que chama mais atenção e que foi assim dito como ponto de partida para procurarmos um serviço hospitalar ou não foi a falta de ar, né? E tem que lembrar que a falta de ar é diferente do cansaço. Por exemplo, eu tive a Covid-19 e eu me sentia cansado, né? Ao fazer alguns esforços, mas eu sentia apenas aquele cansaço. A falta de ar é quando você não consegue nem se levantar e aquilo vai te impedir de respirar, te impedir de fazer troca respiratória. Então, nesse caso, a gente deve procurar um serviço hospitalar ou se os outros sintomas se agravarem. Mas a gente tem relato de vários outros sintomas, que são diarreia, dor abdominal, dor de cabeça forte, aí a falta do apetite, a pessoa não consegue sentir cheiro. Então, tem vários sintomas que são muito parecidos com outras doenças, né? Como uma gripe comum que a gente pega vez ou outra. A Covid-19 tem esses sintomas. A gente tem que diferenciar se a gente teve contato com alguém, mas isso é coisa que a gente avalia caso a caso. E aí, estou com todos esses sintomas, o que que eu faço? Você tem que comunicar à instituição, procurar um serviço hospitalar e você vai ser afastado por 14 dias. Né? Você pode entrar ou não nos critérios de coleta do resultado, né, do SUAB ou do teste rápido, que a gente tem um critério diferente. O SUAB a gente coleta até 4 dias de sintomas, de 4 a 7 dias, perdão, e o teste rápido após o 8º dia de sintoma, que a gente vai estar coletando ele para poder saber se a pessoa está com Covid-19 ou não. E a gente vai procurar um serviço hospitalar, relembrando se a gente estiver com falta de ar. No mais, se tivermos a oportunidade de ficarmos isolados em casa,
é melhor que assim seja feito. Como que a gente se protege? A gente vai ver isso com mais calma, mas é importante lembrar da lavagem das mãos. Até a altura dos nossos punhos, com água e sabão. E aí chega um ponto muito importante. No começo da pandemia, estava todo mundo muito preocupado com a questão do álcool em gel, do álcool a 70. Chegou a ficar muito caro em alguns locais, mas a gente tem que se preocupar mesmo com a lavagem das mãos com água e sabão. Nada substitui isso. Então, se eu tenho acesso a uma pia próximo a mim com água e sabão, eu vou lavar minhas mãos com água e sabão. O álcool a 70, ele é um auxílio, ele é um suporte nesse momento. Então, estou aqui no meu atendimento lá na secretaria, por exemplo. Atendi aqui um aluno e vou dar continuidade ao meu trabalho. Diante disso, muitas vezes eu não consigo realmente me levantar e lavar minha mão com água e sabão. O que eu devo fazer? Pego o álcool, né, que sempre deve estar próximo a mim, eu sempre tenho o meu aqui também, né? A gente pega o álcool e higieniza as mãos com álcool 70, higieniza a superfície, higieniza teclado, mouse, tá bom? Então a gente tem que ter esse cuidado sempre. Ao tossir, espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço, com um braço ou com papel toalha, mas não com as mãos, porque nossas mãos elas vão estar contaminadas, eu vou estar levando para outra superfície e posso estar contaminando outras pessoas. A gente tem que evitar de tocar olhos, nariz, boca, com as mãos que não estão lavadas. É importante lembrar que nós somos seres humanos. De vez ou outra a gente acaba pegando no olho, no nariz, na boca, sem perceber. O importante é que a gente se policie para que, se a gente precisar pegar no nosso olho, que nossa mão esteja higienizada, para que a gente não leve contaminação, tá? Manter uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. É difícil manter distância no transporte público, é difícil manter distância na rua, mas se a gente vai fazendo a nossa parte aos poucos, a gente acaba conseguindo. Evitar abraços, beijos e apertos de mãos, né? Adotando um comportamento amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Então, é o que eu sempre falo. Nós brasileiros adoramos abraçar, adoramos tocar, isso é nosso. Mas, infelizmente, por um momento a gente tem que deixar isso de lado. O que a gente não vai deixar de lado, principalmente nós que estamos lidando com o público, né? O tempo inteiro, a gente não vai deixar o nosso sorriso, porque a gente consegue sorrir, inclusive, estando de máscara. Higienizar com frequência o telefone, para quem tem criança em casa, ou cachorrinho também, higienizar os brinquedos com bastante frequência. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Sei que isso era muito comum anteriormente, antes da pandemia. Ah, amiga, esqueci um talher, me empresta aí para poder almoçar? Não, isso não pode mais a partir de agora, tá? Manter os ambientes limpos e bem ventilados, então é sempre importante o ambiente de trabalho e o ambiente de sua casa também estar bem higienizado. Se tiver janela, deixe aberta para manter uma circulação de ar. Se tiver doente, evitar contato físico com outras pessoas, principalmente pessoas do grupo de risco, né? Em especial idosos e pessoas doentes crônicas. E, se possível, a gente vai ficar em casa até melhorar. Óbvio que se a gente estiver contaminado pela Covid-19, se a gente está afastado, a gente tem que obrigatoriamente respeitar essa quarentena de 14 dias em casa, tá? Para proteger as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos colegas de trabalho e nossa família. E aqui o mais comum, que já é algo que a gente tem que praticar sempre, que é dormir bem e ter uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável não necessariamente é viver comendo folhas, mas é comer bem, é comer no horário, é comer sempre, né? E comer coisas que são saudáveis para o nosso corpo e, obviamente, dormir bem para que a gente possa produzir bem no nosso dia de trabalho e, assim, evitar de ser contaminado pela Covid-19. Bom, a gente agora vai começar um passo a passo de algumas coisas que a gente tem que utilizar e fazer da forma correta. O nosso celular. O que é recomendado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e por alguns estudiosos? Que a gente evite usar aquelas capinhas com a presença de velcro, né? Que são aquelas capinhas que colam, capinhas de tecido, capinhas de zíper, de cordão, principalmente quando a gente for andar na rua ou no trabalho, porque essas capinhas são acumuladoras de sujidades. Então, nelas a gente pode acumular bactéria, pode acumular também o vírus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O que a gente recomenda? Vou mostrar para vocês aqui o meu telefone. A gente utilizar essa capinha de plástico, correto? Porque essa capinha, ela é mais segura e ela é mais fácil da gente higienizar também, ok? Bom,
Quando a gente chegar em casa, a gente vai tirar essa capinha. Como ela é uma capinha de plástico, a gente consegue lavar ela, tá? Então, a gente lava ela com água e sabão. A gente vai higienizar depois com álcool a 70 e vai secar para poder utilizar. E com o telefone, o que eu faço? Eu posso higienizar ele? Pode. Não existe, já pesquisei aqui em vários sites de tecnologia, tá? Não tem problema nenhum vocês higienizarem o telefone com álcool. Como que a gente vai fazer isso? Desliga o telefone, remove capinhas e cabos, pega um pano seco, vai passar esse pano limpo com álcool a 70, tá? Em todo o seu telefone. Depois disso, depois que você passar no telefone e nos cabos, você vai deixar secar mais ou menos por 1 minuto e aí você liga o seu telefone novamente. Essa é a forma mais segura para qualquer marca, para qualquer telefone, para qualquer aparelho. O importante é utilizar o álcool líquido, tá? Evitar de usar o álcool em gel, porque ele, como ele é mais consistente, possa ser que ele demore e entre alguma superfície do telefone. Então é melhor utilizar o álcool líquido de preferência para limpar. Ao chegar na nossa casa, primeira coisa, a gente tem que entender que a roupinha que está no nosso trabalho não é a roupa que vai circular dentro da nossa casa. Então, quando a gente chegar em casa, o importante é que a gente, se possível, criar uma área suja. O que é essa área suja? É onde eu vou colocar as roupas sujas do meu trabalho, é onde eu vou colocar os sapatos que eu fui trabalhar. Então, ali eu vou deixar tudo paradinho para não entrar em contato com a parte limpa da minha casa. O que é a parte limpa? Meu quarto, minha sala, meu escritório, os lugares onde a minha família frequenta. Então, esses lugares é importante que a gente mantenha distância de áreas contaminadas, que a área contaminada é o que a gente vai fazer com tudo aquilo que a gente leva para a rua e para o trabalho, para o transporte público, né? Deixar a roupa usada separada das demais dos seus familiares, e possível também lavar separadamente. Uma dica é colocar dentro de sacola plástica. Tomar banho antes de ter contato com seus familiares. Para as mulheres, um ponto bastante polêmico, né? Lavar o cabelo diariamente, mas a gente recomenda que, se possível, faça isso, é uma questão de proteção. E, Lucas, não consigo, meu cabelo é muito volumoso, não dá para eu lavar todo dia. Quando for trabalhar, então mantenha ele preso. Não deixe o cabelo solto, porque cabelo solto ele pode ser uma fonte de contaminação. E para os homens, a gente recomenda que mantenha a barba feita. Então, barbas muito grandes, a gente pede que evite, porque ali pode ser um grande acúmulo de sujidades, né? A gente não quer isso nesse momento. Mantenha a barba um pouquinho mais aparada, se possível, até sem barba, né? A gente está pedindo para que faça isso durante a pandemia. E aí a gente vem para um ponto muito importante, né? Que é a lavagem da mão com água e sabão. Como que a gente vai fazer esse processo, né? Qual que é a forma correta de fazer isso? A gente vai fazer agora e vai fazer no final. No final eu vou fazer de uma forma mais dinâmica para que vocês realmente consigam gravar isso. Mas agora, o que é importante saber? Que a lavagem com água e sabão ela deve durar no mínimo de 40 a 60 segundos. Eu não tenho um acesso a uma pia aqui com água e sabão fácil, mas eu vou demonstrar com álcool a 70, né? Como que seria? Primeiro que você vai encher bastante a sua mão com água e sabão, né? No caso, vai ensaboar a palma da sua mão. Depois você vai para a mão direita contra o dorso, tá? Ó. Depois para a outra mão. Vai esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, com movimento de vai e vem e vice-versa. Depois a gente vai pegar o nosso polegar direito ou esquerdo e com o auxílio da outra mão vai fazer esse movimento. Vai fazer a mesma coisa com o outro polegar. Por último, a gente vai para o nosso punho. E a gente vai enxaguar as nossas mãos sempre de cima para baixo, ok? Evitando o contato com a torneira. Mas, Lucas, a torneira aqui é daquela de rodar. Como que eu faço? Se for dessas, tira um papel toalha antes, depois você vai pegar esse papel toalha, vai girar e vai lavar sua mão. E assim também para poder fechar. Depois você vai secar com papel toalha e sua mão vai estar limpa. A gente vai desprezar esse papel toalha na lixeira para resíduos comuns, ok? Esse processo ele também vai ser realizado com álcool a 70, né? Durante o dia, várias vezes, quando eu pego um papel, quando eu pego uma caneta,
Uma coisa muito importante a se destacar é evitar de estar compartilhando objetos do seu trabalho, da sua mesa de trabalho, com a mesa de trabalho do outro colega. Então, o que é importante saber? Nesse momento, eu vou ter que ter o meu álcool aqui do meu lado, porque ele vai ser o meu parceiro. A higienização das mãos, né, a fricção antisséptica das mãos com álcool a 70, ela tem duração de 20 a 30 segundos, deve ter essa duração. Então, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com água e sabão, porém agora com álcool. E vai ser mais rápido. Então, a gente aplica na palma da mão, flexiona as palmas da mão entre si, vai para o dorso. Depois a pontinha aqui, fazendo aquele movimento de vai e vem. A gente pega o polegar. Uma coisa que a gente adiciona são as polpas digitais, né? Contra a palma da mão. Depois os punhos. E a gente espera secar sem papel toalha, tá? Com álcool a gente não precisa de papel toalha. Quando que eu vou saber a real necessidade de lavar minha mão com água e sabão? Quando minha mão, eu não sei se já aconteceu com você, mas quando a gente vai utilizando várias vezes o álcool, vai criando uma crosta na nossa mão. E a gente vai percebendo que, de fato, a gente precisa lavar com água e sabão, porque ela está gritando para ser higienizada. Ok? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E aí, a gente vem aqui para as máscaras de tecido, né? Que a gente tem que ter esse cuidado, porque trabalharemos com elas o dia inteiro. Primeiro que a máscara deve ser bem ajustada ao nosso rosto. Todo mundo aí está comprando várias máscaras, tem muita gente vendendo, mas a gente tem que ter o cuidado de comprar máscara de tecido correta, que cubra a nossa boca, que cubra o nosso nariz e que não deixe escapes, ok? Então vamos lá. Olha como que a gente coloca essa máscara de tecido. A gente pega pelo elástico, apoia o nariz e a boca, faz um pequeno ajuste aqui no meu nariz e a máscara ela já está colocada. Vejam que a minha não deixa nenhum escape, nem em cima, nem dos lados, nem embaixo. Ela cobre perfeitamente boca e nariz. Alguns cuidados importantes a gente deve ter com a máscara. Qual deles que é o principal? O tempo que ela vai passar no meu rosto. Essa máscara, gente, segundo a recomendação da Anvisa, ela só pode passar no máximo 3 horas no meu rosto. Então, obrigatoriamente, todos os dias eu tenho que levar de 2 a 3 máscaras para o meu trabalho, porque eu vou passar o dia inteiro de máscara de tecido, correto? Quando que a gente vai retirar essa máscara? A gente vai retirar essa máscara apenas para beber ou para se alimentar. O que eu devo fazer quando eu for beber água, quando eu for me alimentar? Retiro de um lado, posso deixar do outro lado sem problema nenhum. Tá vendo que eu estou afastando do meu corpo? E aí eu vou, bebo água. Bebi água, vou higienizar minhas mãos novamente após colocar a máscara de novo no meu rosto, fazendo todo o processo que eu ensinei para vocês. Mãos higienizadas, ok? Quando nós formos tirar essa máscara, por exemplo, para poder comer ou para fazer alguma outra atividade, a gente não deve deixar ela em qualquer lugar. É o que eu vejo muito acontecer. O pessoal coloca a máscara no bolso, deixa em cima de mesa, deixa em cima de telefone, deixa em cima de qualquer lugar. A gente não deve fazer isso, senão não vai adiantar de nada todo esse cuidado que a gente está tendo aqui no rosto. Então, o que devemos fazer? Pegar um saco plástico ou um papel toalha e colocar essa máscara dentro. A máscara de tecido, gente, ela deve ser lavada todos os dias ao chegar em casa, ok? Chegou em casa, máscara suja, lava com água e sabão, espera secar, passa um ferro para poder utilizar ela novamente. Então, é recomendável que a gente tenha aí mais de 3 máscaras de tecido para poder a gente conseguir cobrir e contemplar toda a nossa carga horária de trabalho diária. Aqui é o professor Vinícius que está demonstrando para a gente as formas de utilizar a máscara, né? A forma número 1, né? Utilizar assim no meu dia a dia, não posso. Quando que a gente vai fazer isso? Nunca. Se eu precisar beber água, eu vou segurar na outra ponta, vou retirar, vou beber minha água e colocar novamente, ok? Mas da forma que está ali, de jeito nenhum. Na segunda foto, ele está com a máscara embaixo do pescoço.
Gente, peço por favor que não façam isso. Essa é a pior forma de todas. É a mais contaminada de todas elas. Porque, gente, pensa só, o nosso pescoço, ele tá ali o dia inteiro, a gente soa muito no pescoço, tem muita sujidade ali, então a gente tem que evitar colocar essa máscara dessa forma. Então é totalmente proibido a máscara desse jeito, ok? Aqui, no exemplo 3, máscara cobrindo só a boca. Gente, a máscara tem que cobrir a boca e o nariz. Então, vejo muita gente com a máscara só na boca, ou tirando a máscara para poder falar. Tá errado, tá bom? A forma correta é a forma da figurinha aqui que ele tirou da figura foto número 4, que cobre boca, cobre nariz, não deixa espaços e tá alinhada certinha com o rosto dele. Agora a gente vai para os cuidados com a face shield, né? A viseira. Bom, primeiro de tudo, o uso da face shield não descarta o uso da máscara por baixo. Então, não é porque eu estou com a viseira que eu vou deixar de utilizar a máscara. Pelo contrário, a viseira ela vem como mais uma proteção, principalmente para quem vai fazer atendimento direto ao público, né? Para quem vai lidar direto com as pessoas. Não deve ser levantada para cima, como vocês podem ver aqui, tá? Porque aí de todo o trabalho que você está fazendo não vai adiantar de nada. Não vai estar te protegendo de nada. Pelo contrário, pode estar levando contaminação para a sua parte de trás, para suas costas, né? Ou para os seus cabelos. Ao precisar retirar para um descanso ou alimentação, deve ser guardado em um saco plástico. Então, de preferência, sempre que a gente tiver um saquinho plástico para poder estar guardando essa face shield quando eu tirar para descansar ou para me alimentar. A gente vai realizar a desinfecção com álcool a 70, pelo menos uma vez pela manhã e uma vez pela tarde. Então, a gente vai pegar ela, olha só. Aqui eu estou com a face shield, né? A gente sempre vai colocar ela dessa forma, deve ficar bem alinhada ao meu rosto, tá? De fato, me protegendo, ó. Vejam que ela nem está para cima e nem está para baixo. E aí, durante o meu turno de trabalho, eu retiro ela, eu venho, olha só, ela está aqui na minha frente, ok? Eu venho com o meu álcool a 70, posso jogar na frente dela, não tem problema. E aí, com o papel toalha, eu vou higienizando de cima para baixo, ok? Ver se mostro melhor aqui. De cima para baixo. Sempre começando de dentro para fora, ok? E assim a gente higieniza a nossa face shield. No final do dia, o que é obrigatório fazer? Ela vai estar aqui no meu rosto, eu vou retirar ela, vou lavar ela com água e sabão, tá? Depois que eu lavar ela com água e sabão, eu vou esperar secar, vou fazer uma desinfecção também, novamente, com álcool a 70 e vou deixar reservado em um saco plástico fechado para a gente utilizar no próximo dia, ok? A gente, ou se for compartilhado, né, para que outra pessoa possa utilizar depois. O importante é, a Face Shield é mais uma barreira, então ela não deve substituir a máscara, como eu já vi muitas pessoas fazendo. Bom, aqui são algumas dicas gerais, baseado em tudo que a gente já conversou. Realizar a desinfecção do posto de trabalho com álcool a 70 sempre que possível, e detectar alguma sujeira ou após cada atendimento. Então, pega o álcool, passa no teclado, pega um papel toalha ou um paninho e faz a higienização ali de todo o seu posto de trabalho. Evitar compartilhar papéis, canetas e afins, ok? Então, sempre evitar isso. Às vezes, alguém lá do mestrado quer mandar um papel lá para a coordenação. Vamos lá, vamos ter cuidado na hora de fazer isso. Vamos tentar fazer ao máximo online. O máximo de coisas que a gente conseguir fazer online, a gente vai tentar fazer nesse momento, para que a gente evite esse compartilhamento excessivo de papéis, de canetas ou outras coisas dessa forma. Evitar cumprimento com toque, já falei isso anteriormente, né? O aperto de mão, o abraço. Eu sei que tem gente aqui que está 6 meses sem ver os colegas, ou mais, né? Eu já vi também, tem muita gente que eu estou morrendo de saudade, mas infelizmente a gente não vai poder abraçar. Evitar de pegar no nariz e na boca. Evitar de realizar refeições no refeitório junto com outro colega. Então, esse é um ponto muito importante para os colaboradores. Os nossos refeitórios, eles são pequenos, eles não comportam muitas pessoas. Eles já não comportavam antes de pandemia. Quem dirá agora? Então, quando for fazer sua refeição,
2 pessoas no máximo, mantendo distância de no mínimo 1,5 m, 2 metros um do outro. Não é um ambiente para conversar, tendo em vista que vocês estarão sem máscara e se alimentando. Terminou de se alimentar, faz a desinfecção ali do ambiente em que você comeu, para que outro colega que vai estar esperando possa vir e faça a higienização e faça a sua alimentação. Então, é um processo que todos precisam ajudar um ao outro. Evitar aglomerações no campus. Então, encontrei as meninas da secretaria, vou ficar conversando com elas. Encontrei as meninas do RH, vou ficar conversando com elas ali na frente de todo mundo. Não, a gente não vai fazer isso. Porque temos que pensar que somos exemplos. Nós seremos exemplos para as pessoas que serão atendidas por nós, para os alunos. Os alunos, inclusive, serão exemplos para as pessoas que irão atender. Então, assim, temos que pensar que sempre devemos fazer o melhor enquanto profissionais, né? Ainda mais em uma instituição que é uma instituição de saúde como a EMESCAN. Aqui é o nosso guia de retorno às atividades presenciais, uma brilhante iniciativa gerada pelo marketing da EMESCAN, ficou muito bonito, todos receberam em seu e-mail institucional, mas a gente vai frisar aqui mais uma vez. Nesse material, a gente vai ter uma nova rotina para alunos, colaboradores e professores, e a gente tem que lembrar que esse material, essas regras elas se aplicam à EMESCAN, ok? Santa Casa, Promatro e outras instituições da nossa Irmandade possuem regras diferentes. Ao sair de casa, a gente não deve esquecer do nosso álcool pessoal, ou álcool 70 em líquido ou álcool em gel, ok? Se a gente sair de carro, a gente vai passar álcool nas mãos, ao entrar e ao sair, manter, se possível, sempre as janelas abertas para poder circular dentro do nosso carro. Quem vai andar de aplicativo de carro, né, seja táxi ou outros, manter os vidros abertos, higienizar as mãos e utilizar a máscara. E, se possível, sempre sentar no banco de trás. Para as pessoas que andam de transporte coletivo, como ônibus, o uso da máscara é obrigatório. Tentar manter sempre os vidros abertos. A gente sabe que em dia frio quer todo mundo fechar a janela. Em época de pandemia, seja aquele briguento e não deixe de fazer isso, tá? Para a proteção de todos. Utilizar o álcool na mão o tempo inteiro, principalmente depois que você pegar em alguns locais do ônibus. E tentar manter o distanciamento na medida do possível. Ao entrar na EMESCAN, primeiro que todos entraremos pela via do estacionamento, pois será verificada a nossa temperatura. A gente tem que evitar a aglomeração na entrada e também na saída, né? Na entrada, no sentido de não formar filas muito próximas. Então, 7 horas da manhã, que é o horário que a grande maioria está entrando, vamos formar fila, mas uma fila respeitando o distanciamento social. Nos corredores é proibido aglomerar, então a gente tem que manter uma distância no mínimo de 1,5 m das outras pessoas. Nas escadas, né, a gente vai estar higienizando os corrimãos o tempo inteiro, mas é bom evitar de pegar neles e evitar também de aglomerar em escadas. A gente tem que fazer, sabe o quê? Tentar permanecer o máximo de tempo no nosso posto de trabalho. Sair para ir ao banheiro, para ir se alimentar, mas evitar de estar circulando entre setores. Salas de aula e laboratórios. Respeitar o distanciamento estabelecido entre as carteiras. Então, se tem um X ali, é para não sentar, né? Não é para a gente juntar cadeiras e sentar junto. Higienizar os nossos pertences pessoais com álcool. Os objetos pessoais não devem ser compartilhados. Portas e janelas deverão estar abertas para que o ambiente fique bem ventilado. E é proibido consumir alimento nesses ambientes, justamente porque para consumir alimento a gente precisa o quê? Tirar a máscara. E a gente tem um local correto para poder se alimentar, que são nos nossos refeitórios. Na cantina e nas áreas de convivência, manter distanciamento de 1,5 m das pessoas, não compartilhar objetos pessoais e não esquecer de guardar sua máscara em uma sacola plástica ou em um papel toalha. Isso é extremamente importante. No intervalo, a gente tem que fazer o seguinte: antes, o que a gente fazia? Ia lá no setor do colega, ia reunir a galera. A gente não pode mais fazer isso, né? Aproveita esse intervalo para a gente trocar nossa máscara, para a gente descansar um pouco a nossa mente, mas mantendo o distanciamento social. No banheiro, a gente deve redobrar os nossos cuidados com higiene, a gente deve seguir o passo a passo dos cartazes que estão afixados, de tudo que eu já estou vendo com você hoje. Então, assim, a instituição está toda sinalizada para que a gente possa fazer tudo da maneira correta. Então, todas as sinalizações devem ser respeitadas, os cartazes devem ser observados, para que a gente sempre higienize a nossa mão
e faça tudo da melhor forma possível. O atendimento nos setores será preferencialmente individual e os alunos devem manter o distanciamento. Então, a gente já tem o acrílico, a gente tem a nossa proteção, temos a face shield, temos a máscara e mesmo assim nós devemos manter o distanciamento social. A biblioteca tem alguns requisitos diferentes, né? Que é importante que para quem vai ter acesso a esse serviço, para quem trabalha na biblioteca ou para professores e alunos que vejam isso com calma, mas falando de uma forma geral, os usuários, né, e os funcionários da biblioteca, os livros devolvidos ficarão em quarentena por 14 dias em um lugar reservado. Após esse período, eles serão higienizados e vão voltar ao nosso acervo. Os funcionários usarão máscaras e luvas durante todo o expediente de trabalho. A doação de materiais informacionais está suspensa durante o período de pandemia. Não será permitido para o aluno ou para o professor entrar na biblioteca utilizando o jaleco e os empréstimos de livros deverão ser agendados pelo e-mail biblioteca@mescam.br. O material solicitado ficará reservado no balcão de empréstimos para que o aluno não precise ter acesso ao acervo. Então, a gente vai reservar antes e a gente vai chegar lá e ele já vai estar nos esperando. Para a retirada dos livros, cada pessoa terá de 20 minutos, né? E a cada 20 minutos será feito um novo atendimento. Finalizando o empréstimo, o aluno não poderá permanecer no ambiente da biblioteca. Então, a biblioteca a gente vai servir apenas nesse momento para estar entregando os livros. E a cada atendimento, os funcionários vão higienizar bancadas com álcool, computadores. E a gente tem que priorizar o estudo pela biblioteca virtual. É importante lembrar que a MSCAN está munida de todas as ferramentas possíveis para que a gente faça o nosso estudo de via remota nesse momento. Então, nós temos aí o Biblioteca Online, Minha Biblioteca, perdão. Temos o Minha Biblioteca, que tem me ajudado bastante também nas minhas atividades enquanto professor, e que tem todos os livros, né? Grande maioria dos livros que a gente tem no acervo físico e que vai estar ajudando muito. Temos as bases de dados, em que a gente consegue acesso aos artigos, aos periódicos. Então, a gente pode estar fazendo isso de forma remota muito bem também. Os bebedouros, a gente não vai mais poder beber na boquinha do bebedouro, a gente vai ter que levar o nosso copo ou garrafa individual. E após retornar dos intervalos, sempre higienizar as mãos e usar o álcool o tempo inteiro. Na saída, a gente deve respeitar as demarcações e manter o distanciamento de 1,5 m, evitando aglomeração. E caso nós tenhamos mais de 2 sintomas, dentre aqueles que eu falei, que são febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos, ou seja, né, não sente o gosto da comida, não sente o cheiro, procurar um serviço de saúde imediatamente, informar a coordenação do curso ou a nossa chefia imediata para que a gente possa estar cumprindo as medidas de segurança e se protegendo contra a Covid-19. Lembrando mais uma vez que esse protocolo vale para os campos da MSCAN e para a nossa mini secretaria e as salas de aula que ficam na Santa Casa, ou seja, MSCAN. Os campos de prática que são Santa Casa, Promatre, as unidades de saúde, a gente vai seguir a orientação desses lugares, ok? Cada aluno, cada funcionário que estiver trabalhando nessas instituições, ele vai ser orientado da forma mais correta. Para a gente fechar, a gente vai refazer a higienização das mãos, só que de uma forma diferente. Eu vou demonstrar para vocês a higienização das mãos com tinta preta, para vocês perceberem que se a gente faz da forma correta, a gente consegue alcançar a nossa mão inteira. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a tinta na minha mão. Começando, né? Pela palma da mão. Então, a gente vai flexionando bem a palma da mão. Passando no mínimo, gente, 5 segundos. A gente já consegue, como vocês podem ver aqui, a palma da mão ela já está bem estabelecida. Então, a gente vai para o dorso, né? Naquele movimento que a gente conversou. Na outra mão.
a gente vai esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, né? Segurando os dedos com aquele movimento de vai e vem. Depois disso, né? Que a gente fez essa etapa, a gente vai para o polegar. Então, ó, abraçando bem o polegar. Fui para o outro polegar. E por último, a gente seca, termina com o nosso punho. E aí, como vocês podem ver, toda a minha mão está higienizada. Não ficou uma parte, vamos ver se fica melhor assim de visualizar isso. Não ficou nenhuma parte sem estar higienizada. Ela foi toda contemplada, porque eu fiz da forma correta. Se eu faço alguma dessas etapas pela metade, alguma parte vai ficar desprotegida. Então, é algo que a gente tem que ter bastante cuidado, ok? Bom, os telefones gerais, né, caso a gente tenha alguma dúvida, na Prefeitura de Vitória, que é o município em que trabalhamos, a gente tem 156, a opção para a Covid-19 é a opção 0, e o Ministério da Saúde, a Central Coronavírus, é 136, caso a gente tenha alguma coisa que a gente tem dúvida, para que hospital que a gente vai, tudo isso a gente consegue saber através desses telefones. É isso, meu muito obrigado. Caso tenha alguma dúvida, esse é o meu e-mail institucional, podem me procurar a qualquer momento, que a gente vai conversando e vai tirando dúvidas acerca desse processo. É isso.